Começando mais nosso programa semanal de esportes, aqui no Baita Jogo. Essa semana a gente vai falar do Grenal. Hoje também, já esquecendo, antes de esquecer, né, no caso, falar do Dia da Mulher, né? Hoje é Dia da Mulher, momento que nós Já estamos gravando. esquecido. Já esquecendo, para não... Mas enfim, aqui essa arte incrível feita, deixei até rosa os negócios, em homenagem às mulheres. Foi o serviço que eu tive em homenagem a vocês. Tive que achar essa foto de uma gremista e uma colorada junto. Pra vocês terem uma noção. E foi Demorou difícil. 5 minutos. Não, pior que eu tive que, ir duas coisinhas sabe, as páginas do Google Imagens? Tive que ir duas Ô, guias lá pra achar. Ah, não, a rivalidade é tão grande que até o Google reconhece. É. E o pior que eu sei que essa deve ser uma das poucas que tem na internet, porque eu vi um cara que fez um post também, e é a mesma foto. Quer dizer que deve ser uma das poucas que tem no Google. É. Mas enfim, desejando um feliz Dia da Mulher pra todas as que vão ver isso aqui, né? E pras esposas dos homens que assistem isso aqui, pras namoradas também. Vocês mostram isso aí pra elas acharem que vocês não perdem só tempo na internet. Para as nossas futuras namoradas. Nossas futuras. No caso, já é minha atual mesmo. É, E minhas filhas. duas filhas também. Sim. Mas Feliz Dia Internacional da Mulher pra toda a mulherada, pra mulherada que assiste o programa no celular do marido quando tá procurando alguma coisa errada, né? Tá vendo que ele assiste boa coisa na internet. Agora que tá vendo isso aqui, né? Não, se tá vendo o baita jogo, tá tranquilo, tá, né? Tá com a gente, tá com Deus. Aqui é só bons conteúdos, né? Que o cara vai Podia ver. ser melhor, mas tá bom, tá bom. Podia ser melhor, mas é o melhor que a gente consegue. Exatamente. Mas enfim, já podemos pular pro primeiro assunto e mais importante, que é o Grenal. Aconteceu nesse domingo às 8 horas da noite. Ótimo jogo, parou o Rio Grande do Sul e foi um Grenal muito bom de ver. Fazia tempo que não dava um Grenal bem jogado desses, né? Fazia Não tempo teve que a não dava um briga. Grenal, né? Faz tempo que não dá um Grenal, né? Mas Fazia bem tempo que ele jogado, dava hein? o Grenal, hein? Não, mas um bem jogado faz mais A tempo agulhada ainda. foi forte agora. Não, mas eu digo um Grenal bem jogado Isso é faz verdade. mais Não, tempo mas ainda. eu fui. Não, mas não foi nesse sentido que eu falei. Foi de saudades de ter um clássico. Ah, bom. Com certeza. Não, mas tu falou com duplos sentidos, daí eu conheço a maldade nas suas palavras. Também, mas foi sem querer, entendeu? Mas enfim, foi um jogo muito bonito de ser assistido, disputado, né? O Inter fez o Grêmio fez o jogo de mandante, o Inter fez o bom jogo de visitante, né? Usando as palavras certas, né, pra isso. E Léo, o que tu tem a dizer da parte do Inter nesse jogo aí? Acho que o Inter teve partes do jogo em que, tipo, dá pra dividir o jogo em fases, né? Começou com uma escalação inicial diferente, que nunca não havia começado ainda no ano, que foi Johnny e Baralhas no meio campo, abrindo o volante, né? Isso pra mim foi um sinal de respeito ao rival, o que não devia ter acontecido, na minha opinião, porque, como eu disse, foi a primeira vez que jogou assim, né? E provavelmente foi reflexo do jogo que o rival fez contra o Novo Hamburgo, que fez 6 gols, né? Pode E ser. provavelmente ali o Mano Menezes ficou meio... vamos povoar esse meio campo aí, mas ao mesmo tempo que Receoso, não que povoou, né? Sim, ao mesmo tempo que povoou, não conseguiu sair para jogo, como o Inter sempre faz, né? Sim. Daí depois, no segundo tempo, ele tentou ajeitar, né? Ele botou o Maurício e o Matheus Dias, se não me engano, e tirou o Johnny, se não me engano, e... Acho que é. Tirou o Pedro Henrique, ou não? Não, O Pedro Henrique ele não deveria ter tirado. Ele tirou outro jogador, eu não lembro qual. Ele tirou o Pedro Sim. Henrique e botou o... Não, ele tirou o Pedro Henrique quando ele botou o Luiz Adriano. Isso. Mas ele botou o Maurício no lugar de outro jogador. Daí eu não me Talvez seja o lembro. Depena. Não, mas nessa hora aí agora que a gente comentou do Pedro Henrique e Luiz Adriano, os narradores até falaram na hora que o torcedor, eu acho que tu também queria ver isso, o Luiz Adriano, o Pedro Henrique e do outro lado ele mesmo. Sim, eu queria ver isso. era o mais lógico, eu acho. Ia deixar o Inter mais pra ataque, né? Isso, ia deixar daí o Matheus Dias, o Maurício e o Alan Patrick no meu campo. Daí ia deixar os três na frente. Ia ser um time bem mais ofensivo.
Sim, exatamente. Eu Eu, acho eu, que o eu também queria ver Inter aquilo. testar isso no próximo jogo. O Pedrique não vai estar porque tá suspenso agora, né? Tomou um amarelo. Não tem que ser no outro jogo. Mas dá pra botar outro jogador no lugar pra testar a formação, entendeu? Dá pra fazer o teste, né? Sempre dá O pra testar Luiz com um Adriano jogador entrou muito diferente. bem, aliás. Sim. E o O Matheus erro. Dias também. O guri da base entrou num outro fogueira e foi bem. Esse guri, desde que jogou contra o Palmeiras no ano passado, primeiro jogo, né? Uhum. Tá jogando muita bola. No time do Grêmio eu também posso falar de um jogador que entrou na fogueira. O Conrado falou disso na última vez que ele participou, do João Pedro, lateral direita, que ele entrou também no segundo tempo e foi muito bem contra o Inter, né? Ele foi bem nos jogos que ele tinha entrado já, só que é time menor, né? Daí muitas vezes a gente menospreza também, mas contra o Inter foi o teste mesmo de ferro, né? E daí ele entrou e ele deu assistência nesse segundo gol aqui. Deixa eu até botar aqui. O Só passe tem esse gol, né? Não, tem 2 gols aqui. Peraí. Os 2 gols do Grêmio. É que o resto, por direitos autorais, não é permitido usar. O do Inter não pode. Não, Meus que amigos, não tá por fácil o direitos programa. autorais. O do Inter tem Não, direito eu fui no autoral. Não, é que eu fui no canal do Inter, ó. Toda honestidade. Não, Fui no canal do. Fui no canal do Inter e não tinha o gol sem os direitos autorais. Só tinha a imagem da Globo. Tu me jura que o Inter vai postar os melhores momentos, né? Não, o Inter postou o. Eu não sei se o Inter postou os melhores momentos, mas eu sei que o sem direitos autorais não foi postado. Que normalmente eles postam, né? Depois do jogo. Mas não Pós, postaram. né? É. O pré. Não, o. Cara, Aqueles vídeos de bastidor, né? Esse negócio de pós-jogo, cara, normalmente o clube posta quando ganha. Então, eu ia falar, ó, É. quando o resultado é ruim, os times não postam. Sim. Por aí. O Flamengo é um que eu só vejo pós-jogo de quando ganha. Às vezes também é só quando joga em casa também, alguns times. Não, Tem o Inter isso também. posta fora também. Quando ganha. Mas só quando empata, ganha, daí daí. é bom. Quando ganha, posta em, né? Pode ser no inferno. No caso do Inter, o inferno até que não é uma má ideia. Não, mas o João Pedro é esse guri aqui que cortou e ele deu o passe aqui. E daí sobrou Olha esse gol. Carvalho. Não, olha ele bem devagarzinho. É verdade, na ali, câmera ó. lenta. Antes de chegar a bola no cara, tem uma falha. Não, põe a câmera lenta esse lance. É um gol de xiripa aí, É pior que eu não inacreditável. tenho câmera lenta, infelizmente. Ele tenta dar o passe no Soares, desvia num, desvia no outro do Inter e sobrou certinho pro cara aí, que eu nem sei quem é. Aqui tem câmera lenta. Aqui vai ter câmera lenta. Olha, o jogador do Inter deixa mansinho a bola, ó. Ó, deixa mansinho. Se ele não toca na bola, era melhor, né? Daí a bola talvez, vinha né? rápida, era mais difícil de dominar. Mas o certo é ele pegar a bola, né? Porque bateu na sola do pé dele. A bola bateu no pé dele e pulou por cima, né? Na verdade, do pé dele. Se não bate no pé dele, ia ser mais difícil pro Carvalho dominar e chegar na cara do gol. Isso é certo. Mas o instinto do jogador, quando a bola passa perto do pé dele, vai querer pegar a bola, né? Ele não vai pensar, vou deixar passar pra bater no pé dele, ele não conseguir. E o primeiro gol, acho que foi um pouco da falha do goleiro também. Falha do goleiro, tu acha isso? Bateu na mão do Kehler, ó. É que é uma bola quicada, né? Uma bola difícil. Mas a bola bate na mão dele. Mão de alface. É. No sentido de mão de alface pode ser. Ó. Mas vamos ver. Isso aqui é câmera lenta. Faz um belo chute também do homem. Bateu na mão, ó. Ele podia ter pego essa bola. Isso sim. Mas enfim, tem mais uma coisa pra falar desse jogo, Léo? Tua opinião? Nos vemos às finais. Nos vemos nos finais. Provavelmente nos veremos lá. Mas uma coisa que dá pra comentar, não teve briga nesse jogo, né? Atípico de Grenais, né? Não ter briga e ninguém expulso, né? Muito estreante, né? Eu diria. É que no fim das contas, apesar dos pesares, era um jogo que não... Tava todo mundo nervoso, mas não era um jogo que valia a pena sair no soco, entende? Não, mas eu acho que não deu nada, porque é muito estreante. Vamos brigar por causa de gauchão, mano. Né? Não, mas não é pelo gauchão, é pela rivalidade. Não, sim, mas o problema é que a rivalidade tá em todos os campeonatos. Então, por exemplo, se o cara brigar
os jogadores brigar no Gauchão, a torcida vai brigar então no Brasileirão, pô? Então, né? Sim. Então é melhor. Não, eu não tô. Tipo eu não assim, tô... o Grêmio e o Inter eles fizeram bem certinho. Quando deu o Grenal na Libertadores, aí eles brigaram com vontade. Nossa, acabou. Aquele Grenal ali foi um pouquinho antes do mundo acabar ali na pandemia. Sim, não, foi aquele Foi lá o que último sacudiu, jogo, né? Eu acho que foi aquele lá que sacudiu a China lá e deu problema. Não podia ter um Grenal na Libertadores. Não pode. É. É muito... É outro nível, né? Só que ao mesmo tempo que não poderia ter um Grenal na Liberta, se tu evitar que o Grenal aconteça em fases, por exemplo, oitava, quarta, semi, aí uma hora acontece na final e é quase pior. Mas isso não é evitado mais. Antigamente tinha isso, né? Os brasileiros só podiam se enfrentar na final, por exemplo. Não, hoje em dia, na verdade, é estimulado. Tipo, eles colocam os brasileiros um contra o outro pra poder se se matarem. eliminar e ficar algum outro país pra chegar nas final também. É que só dá dano no Brasil nos últimos anos? Sim, pô, tá louco? A Argentina morreu, mano. Só dá Brasil. Mas enfim, eu não tô incentivando briga, pra ficar claro. Só tô comentando que não teve. A gente não incentiva, mas a gente gosta quando acontece. Exatamente. Faz igual o Luiz Fabiano, né? Pô, entre bater o pênalti e ajudar na briga, claro que eu ia ajudar na briga. É. Não, quando a gente não incentiva. Né, mas quando acontece, a não gente vamos gosta de ver. Então. A gente gosta de olhar, né? Participar é outros 500, né? É porque acho que nenhum de nós três aqui é muito bom de briga, eu acho. Ah, Pedro, eu nem gosto, na verdade, de briga. O que tu ia dizer, Léo? Nada. Continua. O Léo provavelmente tá se achando bom de briga. Não. Tu já brigou na vida, Léo, uma vez? Não, de brigar de sair de soco, não. Não? Eu também nunca briguei. E tu, Daniel, já brigou na vida? Pô, com o meu irmão. Muitas vezes. Não, a gente tá falando de verdade, cara. De verdade? No soco, na rua? Se for assim, eu já briguei com todos meus Algum colega amigos, na escola irmão. eu já briguei, tá? Quando eu lembro da quarta série eu brigava. Depois, acho que no ensino médio eu não cheguei a brigar com ninguém, se eu não me engano. Mas na quarta série eu brigava com outros caras lá e dava folia. Inclusive os pais eram convidados a conversarem entre si. Eu lembro de um caos, Léo. Talvez tu lembre disso. Eu lembro da época da febre dos Beyblade. Lembra? Ai, cara. Todo mundo tinha Beyblade, daí os piazedos brigaram lá por Beyblade, né? Daí chamaram, tipo, uns 10 de cada turma. Eu não me lembro que ano nós tava nisso, mas chamaram uns 10 de cada turma. Nem cabia todo mundo na sala do coordenador. E daí começaram, salgazarra. Nunca me esqueço. Daí um guri tinha roubado o Beyblade do outro, só que eles tinham apostado, né? E daí o outro ficou chorando porque tinha perdido. Nunca me esqueço. Bons tempos da escola, né? Pô, eu lembro que eles improvisaram uma arena de Beyblade pra gente, tu lembra? Eles botaram um quadro negro e botaram botaram uma madeira nas lateral pra não cair os Beyblade. Eu me lembro disso. Bons tempos aqueles lá. Daí tinha... Como é que é os outros jogos que tinha lá? Tinha ping-pong, aquele que tem as coisas. Fla-Flu. Fla-Flu, né? É, o Fla-Flu, cara. Ele tem outro nome, Pebolim. Pebolinha, mas a gente chamava de Fla-Flu na época. Sim. Pô, por que não chamava de Grenal, pô? Pra tu ver, né? Eu acho que o Fla-Flu é maior que o Grenal. Com certeza. No Rio Grande do Sul, os caras chamam o Pebolim de Fla-Flu. Não, mas eu acho que era Fla-Flu. Pra ser Grenal, teria que ser um jogo de luta, né? Não um joguinho todo paradinho. Teria que ser tipo o UFC. Street Fighter. Exatamente. Mortal Street Kombat. Fighter a gente chama de Grenal, né? Vamos jogar um Grenal lá no Play. Muito bom. Mas enfim. Vamos passar pro próximo tópico. O próximo tópico é o próximo, que vai ser o jogo do Inter, e a gente já vai dar nossos palpites, né? Pra Gigante. Inter e Sportivo. No Beira-Rio, esse jogo, sábado, às 4h30 da tarde. Ó, hoje eu sei a data e o horário. Viu? Hoje eu me informei no negócio. Quem vai nesse jogo, meu Deus. Dá muito tempo pra fazer. Mas é no Beira-Rio, Léo, tu não vai ir? Ah, cara. É forçar a barra, né? Gauchão, não tenho muita gana de ir mais. Não, só cara, se for o Grenal, Léo, ele é torcedor. uma final. E ele deve gostar de jogo, assim, um pouquinho, Brasileirão. vale alguma coisa.
Brasileiro pra cima. É. Ou final de com gauchão, assim, sei lá. Sim, final mas Léo, principalmente contra o Grêmio, né? principalmente. Ah, mas inaugura os palpites aí, Léo. Nesse jogo aí. 3-0 pro Inter. 3-0 pro Inter. Daniel? Vou Sinta-se botar livre. 4x0 pro Inter. 4-0 pro Inter. Sim. Todo mundo tá indo nesse montão de gol aí. Eu vou no 3-0 também. Eu ia dizer 2-1, mas todo mundo tá dizendo goleada, daí eu Tá ligado que o Esportivo vou com a caiu, manada. né? Acabou, né? Não sei. O que aconteceu com o Esportivo? Ele é o Lanterna, né? É por isso ele acabou. Ué, Sim, quer ele que quer o dizer Inter que faça ele- 2 gols no Lanterna? Ele caiu. Não vai saber? Já era, pô. Tu Cascudo? perdeu até pra time pequeno, não vai perder pro Inter. O... É um argumento. De fato, é um argumento. Ah, mas enfim, tem o jogo do Grêmio também. Antes tem uma frase póstuma do Renato. Deixa eu achar aqui a manchete. Póstuma? Como assim? O homem não morreu, não, pô. Não, eu usei a palavra errada, não é póstuma. Mas é uma palavra parecida, mas não é essa. O Renato falou essa seguinte frase: eu fui embora e o Grêmio caiu pra segunda divisão. Toda Eu humildade. Fiquei sabendo desse. Assim, ele ganhou um Grenal, né? Voltou o Renato de 2019 antes de tomar um sacode. Cara, esse ano ele vai tomar um sacode de alguém. Eu Pode espero anotar que seja, isso. Espero que seja do Salva Flamengo. esse mesmo. corte, salva esse corte. Então vai, o Ele corte? vai tomar um sacode de algum time, eu não sei qual. Peraí, Léo, peraí. O Fala time isso é na muito tela difícil. cheia aí. Fala isso na tela cheia. Ah, que coisa da boa. Ó, o Grêmio vai tomar um sacode de algum time do Brasileirão, mas eu não sei qual. Dessa vez não vai ser na Libertadores, tá? Pode ser o Porque, né? Flamengo, Porque ele não vai estar Palmeiras. lá, mas o sacode vem. Sacode Se vem. fosse pra me chutar, seria do Atlético, Mineiro? Arrogância precede a queda. do Mineiro. Arrogância precede a queda. Sabe por quê? Hum. O Super Ed vai estar lá com o Patrick. Nossa! Ô, cara, esse Atlético Mineiro tem tudo pra esse ano sofrer loucamente. Ai. O Hulk ainda tá no Atlético Mineiro? Uhum. Ainda tá? Mas é o único que sobrou de bom lá, Se né? vocês forem ver o Atlético desse ano, é o Inter de 2020, praticamente. Tem o Bruno Fux, o Saravia tá no lá agora, o Patrick, o Edenilson, e cara, tinha mais alguém que eu não... O Sacha não tá lá? Não. Tá, né? Acho O que Sacha tá, tá sim. lá. Eu acho que tá lá ainda. Tá lá, sim. O Sacha é mais antigo do Inter, mas enfim, é o Inter ali, é o Inter. Já dá quase um time do Inter. Deve ter mais alguém aí que eu tô esquecendo. 7, 8 jogador do Inter. O Galhardo tá cotado pra ir pro Galo. O Galhardo, o o Thiago tem que aprender Galhardo. uma coisa, velho. Ele é jogador de time menor. Ele tá É pior jogando que bem é, pra né? caramba no Fortaleza, mano. É pior que é Ele verdade. teve uma fase muito boa no Inter. Depois desandou. Não, mas eu acho. Principalmente quando ele começou a tirar onda com os outros adversários. Não, mas eu acho que ele não vai sair do Fortaleza agora. Ele tem Libertadores lá Cara, e ele tá mas bem lá, né? Mas é dinheiro, né, filho? Se o cara bota dinheiro na mão do cara. Ah, com certeza ele vai, né? Não, mas é que tu olha o Atlético Mineiro é um time meio quebrado. O Fortaleza já parece tá mais estável do que o Galo agora, financeiramente. O Fortaleza, ele é estável financeiramente. O Galo não é estável financeiramente, mas ele trabalha com valores maiores. O Galo tem dívida enorme, né, cara? Ele vai fazer, eu acho que deve estar concluindo a arena deles lá. A gente deu palpite no jogo do Flamengo e Vasco. Não, graças a Deus. Pior que não, né? Ninguém ia acertar, ninguém, eu aposto que ninguém. Quanto é que ficou aquilo lá? 1-0, né? 1x0 pro Vasco, pô. É, né? Ninguém ia. Eu olhei o segundo tempo daquilo lá. Um pedaço. Sim, né? Golaço do Vasco, hein? Só deu o Vasco, aliás. Tá louco. O Flamengo tá uma miséria, né? Cara do céu, eu acho que o Flamengo tem que trazer o Jorge Jesus mesmo. Onde é que tá o Jorge Jesus? Tava na Turquia, pô. Na Turquia? Ele treina o time do Ener Valencia. O Fenerbahçe. Fenerbahçe. Eu achei que É um time gaúcho, né, cara? Fenerbahçe. Fenerbahçe. Esse podia disputar o gauchão. É um bom nome pro time de De várzea, né?
É, de vários. Time É de Várzea verdade, Gaúcho. né, velho? Pô, Fenerbahçe. Pior que é, né? Fenerbahçe. O símbolo é um, sei lá, alguma coisa gaúcho. Um gaúcho, um gauchão, Uma uma cuia. uma cuia, Um gaúcho na foto. O Né? escudo do clube, tipo, cuia já tem formato de escudo. um É sapo. pior, né? Ah, sei lá, alguma merda. Então, se nós fosse formar um time aqui do programa, e um dia nós fosse jogar algum campeonato de Várzea, nós tinha que dar o nome Mas ia Fenerbahçe. perder todas. Nós ia perder todas, mas podia dar Fenerbahçe. Digamos que a emissora tivesse um time de master, né? De gente de idade. Poderia ser o Real Matismo, né? Realmatismo. Com certeza. Jumentos, né? Tem vários times. Bah. Jumentos. Ai, mas enfim. E o. Falando do Grêmio já, o Grêmio vai jogar contra o Ipiranga. O Grêmio vai jogar contra o Ipiranga. É onde? É lá no estado do Ipiranga. Eu não me Erechim? lembro o nome. Eu não me É, lembro o nome do Erechim, estádio é. agora. Gigante É, da Ipiranga Lagoa? Erechim. Algo assim. Colosso da Lagoa? Colosso da Lagoa. É, isso daí. Mas enfim, é o mesmo horário do jogo do Inter, o mesmo dia, inclusive. Sábado às 4. Infelizmente, né? Não dá nem pra olhar, não dá nem pro povo olhar os dois jogos. Vai aqui, parar o Rio Grande. 2 jogaços. Não, mas eu digo, tem gente que olha os dois jogos, né? E não vai poder por causa disso. Né? Falar em jogaço, hoje é a chance do Flamengo se redimir. Porque É hoje o joguinho? Uma final contra o Fluminense, se ganha, já dá uma moral. Dito isso, Fluminense 3-0. Tô brincando. Nós podíamos palpitar nisso, né? Podia agora, Também, mas né? o Conrado não ia participar, daí né? Ah, que bom, cara. Que bom que o Vasco agora. O Os que Vasco estão fez presentes que ganham. O Vasco fez um favor pros flamenguistas. O Flamengo joga em casa ou fora disso daí? Esse é o Maracanã, pô. Eu não sei se tem um mandante, deixa eu ver aqui. Flamengo jogar em casa. Puta merda, cliquei em algum lugar aqui errado. Fla-Flu. Vamos palpitar nisso daí Olha, também. sei lá, deixa eu ver se tem mando de campo aqui. Flamengo, Fluminense. É, tá Flamengo e Fluminense, mas vai saber quem é o mandante. É neutro, né? Nenhum dos times tem estádio. Ah. Quer dizer, os dois jogam no Maracanã, né? É, pois é, né? Né? E o... Flamengo já fez do Beira-Rio sua casa. Em alguns momentos. Ano passado eu lembro. Quase fez arena. Há pouco tempo atrás. Arena, porra, pelo amor de Deus, hein? Não, a Arena é loucura. Eu tinha que lembrar disso, né? Mas enfim, vamos dar o palpite no Ipiranga e Grêmio, depois a gente dá no Flamengo e Fluminense. Não, vamos primeiro o Ipiranga e Grêmio, depois a gente vai pro Jumentômetro, que é mais importante. Daí a gente dá o palpite do Flamengo e Fluminense. Vou fazer assim, então. Eu vou inaugurar os palpites ali do Ipiranga e Grêmio. Eu vou dizer 3-1. 3-1 pro Grêmio. 3-1 pro Grêmio. Eu acho que não, hein? Dessa vez eu vou tentar zicar, posso perder a situação, não tô nem aí. Mas eu Um vou fato botar... curioso. Fala. O Ipiranga vai jogar com o Bragantino na Copa do Brasil, dia 15. Eu não sabia dessa, eu tô vendo agora. Ele chegou a passar de fase? Tá na segunda. Na segunda fase. Então, por isso eu vou dizer que vai dar 1-1. 1-1. Os dois vão poupar, né? O Grêmio também joga semana que vem, eu acho, na Copa do Brasil. Eu acho que... Ih, rapaz. Que é Esse isso? jogo pode dar os 13 resultados. Pode. Mas o Grêmio não perdeu ainda, né? Eu iria nessa linha. Vamos Grêmio colorar 1-0. 1-0 Grêmio. Então agora vamos pro Jumentômetro, então. Importantíssimo Jumentômetro. Tu falou o teu resultado? Falei, foi o primeiro 3-1 pro Grêmio. O Pedro falou 3-1. Né? 3-1 pro Grêmio. Aqui nós temos nosso Jumentômetro da semana, classificação. Eu continuo em último. mas pelo menos estou empatado em ponta agora com alguém. Né, Léo? Alguma coisa não mudou. Vamos dar a mão, Léo, ali embaixo. Quantos pontos tá? Tá muito Que pequeno. largada que o Conrado deu, mano. Deixa eu botar a tela grande assim. A foto do Conrado. Aqui. 10? O Conrado tá com 10. O Daniel tá com 10 também. Eu pensei... tá de boa. Eu pensei que ia estar uns 3, 4 atrás. Ah, não, cara, eu achei que o Conrado tava com 13. Né? Aí já era demais, isso, pô, homem. Tamo junto aí. Tamo juntinho. Eu O tô Daniel. perdendo pra ele só pela ordem alfabética.
Tá todo mundo Não. junto e separado ali. Não, na verdade, tu tá perdendo pra ele, Daniel, porque ele tava na frente antes já. Tô seguindo esse critério, não é a ordem alfabética. Eu acho que tu tinha que ter um critério a mais, ó. Qual Posso critério? sugerir? Vamos Qual? definir. Por exemplo, o Conrado tem 10 pontos, e desses 10 pontos ele acertou na lata 2 vezes. E o Daniel só uma. Uhum. Aí o Conrado tá na frente por O saldo o acertar na lata é o critério de desempate. É, entendeu? É Só que tu vai ter interessante que mesmo. controlar isso agora. Pois É é, aí né? que mora o problema. Vou fazer uma tabelinha no Excel pra isso. Faz um robô. Pior, né? Pior que dá pra fazer um robozinho, né? Ah. Grande Não, ideia tua, Não, inclusive. não, só o Cristiano Ronaldo e a mulher dele conseguem fazer um robozinho. O Cristiano. Cristiano Ronaldo Santos. Eu acertei hoje um na lata, né? O 2x0 do Bayern. É, tu acertou aquilo lá. Antes desses jogos de hoje, eu tava em segundo lugar empatado com o Conrado. E o Daniel tava em Ah, último e mas o Léo cara, em essa penúltimo. tabela tá muito embolada, pelo amor. Sim. Não dá nem pra Ela, considerar. eu mudei, eu alterei ela 2 ou 3 vezes essa semana. E ela mudou todas as vezes. Inclusive o líder, mudou 3 vezes o líder Nossa. nesse meio tempo. E Leonardo, você não é líder, finalmente. Aleluia. Tirem print. Desde o ano Imprimam, passado. imprimam isso, imprimam. Imprimam isso. Eu, este eu, se eu momento. fosse você, eu fazia um DVD. É, Ai, ai. Mas enfim, vamos mas dar quem os vai ficar no palpites cheirinho não sou eu. no Fla-Flu. Ah, nós temos que definir um negócio agora que falamos disso. Nós temos que definir, vamos fazer 2 turnos disso daí, que nem nós fizemos ano passado. Ou vamos fazer um turno integral? Faz um regulamento bem esquisito, que nem o Carioca, tá? Eu prefiro integral, cara. Um ano inteiro, porque daí, pô, daí É verdade. Só somar os pontos. é um troféu. Tipo, o Léo tem um troféu de 2021 e 22. É que ele ganhou os 2 turnos também, né? É, exatamente. Mas, tipo assim, ele, né, faz só uma coisa só. Até dezembro. Exatamente. Sim, até dezembro, com certeza. Obviamente que vai chegar um momento que alguém pode, tipo, tá tão disparado Disparar. que seja impossível. Né? É, mas vamos fazer até a última rodada do brasileiro esse negócio, então. Pode crer. Não, até o Vai último ser jogo justo. do ano. Vai que tem um Mundial aí. É, também poderia ser, tipo, pode ser até o final mesmo. É que o Mundial é no outro ano, né? Não, é? É. Não, e se for no outro ano não conta, mas, tipo, Ó, o Flamengo e o Coisa jogaram. Não, é que esse ano nem foi um por mês. causa do Mundial de Clubes. Da Do Copa? Mundial da FIFA, é. Ah, é verdade, é verdade. Bom. é que normalmente o Mundial termina antes da metade de dezembro. eu acho. Dezembro, é. É, até o último jogo do ano, então. Fazer. É isso aí, tipo, nós vamos fazer palpite no Jogo das Estrelas. É. Zico Na final do contra Mundial- Marcelinho Carioca. Na final do Mundial, que vai ser Palmeiras e Real Madrid, a gente põe lá, né? Oi, esse Mundial agora, ele já vai ser aquele com um monte de time? Não. Não, acho que não. Porque se fosse aquele, eu acho que o time sul-americano nem tem chance. Filho. Ah, mas Cara, é não verdade, tem né? mais. Cara, aquilo Tem lá, que na ganhar essa verdade, é uma Libertadores. sacanagem da FIFA e não vai durar muito tempo aquilo lá. Vai ter protesto aquilo lá. Essa Liberta vai ser disputada, hein? O Sul-Americano deve estar... Quem quiser ganhar o Mundial é agora ou nunca. É agora. É verdade, tem isso. Tem né? 2 anos de Tipo- glória, né? Tipo o Palmeiras. O Palmeiras O Grêmio precisa resolver logo esse O problema. Grêmio mamou, né? O Grêmio mamou. Mamou, não ganha mais. Se fudeu. Ah, o Grêmio já ganhou? Não ganha mais. Não, tô falando que não vai ganhar esse ano, entendeu? Nem os próximos. Mas claro. Ah, que porque ele- não joga Libertadores, ah, que nem entendi. tá na Libertadores. Pode ser convidado, né, ainda. Ah, Vai que tem a sorte do Corinthians, né? Ou os Ah. amigos, né? Aquilo lá não era Mundial, pô. Disputar a final do Mundial contra o Vasco. É. é, o Vasco não ganha de apesar que ninguém, no né? modelo da FIFA agora, O Vasco não ganha de ninguém. dá pra ir 2 americanos pra final. Obviamente que vão ter que matar os europeus, mas, tipo, os caras estão fazendo um campeonato que pode colocar times do mesmo continente, eu acho, na final. É. Imagina, Léo, no programa passado nós estava falando do sonho que foi o Grenal na Libertadores, uma final de Libertadores, né, Grenal? E daí, imagina, final de Grenal no Mundial de Clubes. Ô, nesse formato Meu. novo vai ser possível? Vai ser possível, pois é? É, Imagina Não, se isso aí- acontece, difícil é cara. convencer os dois times a se organizar e chegar lá, né? Imagina Não, se é um acontece. bagulho muito fora da curva. Não, mas ia ser. Nossa. Meu Não, ia ser uma loucura, tipo, metade do Rio Grande do Sul indo pro Catar ou pro Japão. Por uma, se- Eu tipo, ia por estar, uma, eu ia estar. Eu ia por tá. uma semana a população do Rio Grande do Sul ia diminuir a metade. Depois, no próximo ano, metade do Rio Grande do Sul endividado pagando as parcelas.
Todo mundo Uns entrando felizes, outros querendo se matar. Meu Deus, que louco. Porque, não, mas imagina isso, cara. Ia ser uma Imagina loucura. Grenal no Mundial, tipo, numa final. Nenhum Nossa, dos não dois ia tem. querer que o outro ganhasse, nem no número de torcida que foi. Então todo mundo ia. Com certeza. Não, mas imagina, ia ter que fazer uma. Os caras iam ter que fazer uma arena especial pro jogo, em homenagem a Eu isso. acho que o certo era eles fazerem a final aqui em Porto Alegre. O estádio do Noia, foda-se. Estádio do Noia. Não cabe ninguém, mas se lasque. Lascou. 5.000 a capacidade. É. O ingresso, 30 mil o 2.500 ingresso. gremista com o ingresso de 10, 30 mil reais. 2.500 colorado. Eu garanto que ainda ia vender tudo ainda. Nossa, ia ser um negócio. Tá louco. Que cenário nós criamos do nada, né? Não, a imaginação tá Como boa. é que a gente chega nisso, meu? Final de Mundial entre Inter e Grêmio no estádio do Noia. É, que louco. Ah, eu amo. Criatividade. Ah, cara, vocês me salvam da Da, depressão. da depressão, né? Programa, além de futebolístico, o programa psicólogo, né? É, humorístico, psicólogo, essas coisas. É, tudo completo, né? Mas enfim. Botar na descrição do programa, né? Humorístico, futebolístico e psicológico. De tudo um pouco. Mas enfim. Daniel, inaugura os palpites Flamengo e Fluminense aí. Flamengo 1-0 chorado, né? Não vou dizer roubado porque tem VAR. Ai. Se eu pedisse algo. Inocência. E tu, Léo? Ah, Os Fluminense 2-1. Gaviões. Fluminense 2x1. Olha só. Eu não esperava. Porque o Fluminense tá bem e no histórico recente só dá Fluminense contra o Flamengo. Eu vou dizer 1x1. 1x1. Olha aí. Então, mas Cada um talvez, se eu não me engano, nesse jogo, se der empate, tem pênalti, né? Por Falta quê? o Conrado, né? O Conrado vai dar. Conrado logo. Eu vou mandar no WhatsApp pra ele já. Avisa que senão ele vai reclamar de ter perdido a chance de pontuar. Vou dar chance ainda pra ele. Vou dar Tá? chance. Eu tô torcendo pra ninguém ir a favor do Flamengo, porque daí se o Flamengo ganhar, não importa o placar, eu pulo na... Não vou dizer que pulo na frente, que eu tenho que acertar o Grêmio e o Inter também. Mas o Grêmio e o Inter só joga sábado, então eu fico na liderança por um tempo. Sim. Pronto, mandado a mensagem pro rapaz. E tu, Pedro, o que tu diz? Aí eu tu disse falou 1x1. não, mas- 1x1 eu falei. Mas Então enfim. tomara que o Conrado aposte no Fluminense, no empate, seja lá no que for. De resultado diferente não tem como ele dar, né? Algum de nós ele vai seguir. Vai linha. seguir, é verdade. Então, assim, inaugurar é um novo tipo de. Ele vai dizer o jogo vai ser anulado, né? Pois é. Mas aí o cara merece 20 pontos também no jumentômetro. Se o cara diz uma dessas, acontece, né? Vou falar que o Grenal vai ser anulado e vou fazer alguma merda, ó. Tudo pra pontuar no jumentômetro, né? Vou fazer de tudo para que seja realmente anulado. Léo é preso após atentado. Manipulação de resultado, né? Tá louco. Tá louco. Imagina o dia que chegar nossos palpites no, tipo, casa de apostas, né? Sporting Bet. Cara, pior que ser uma baita, tipo, propaganda, né? Que podia, tipo, um gancho, sabe? Pior, né? Pior, Tipo né? assim, o jumentômetro, ele traz um bet em alguma coisa, sabe? Uhum. Como é que é aquele do... A Tem Blaze? vários, nem fala. Não faça Não, propaganda não, não graça. fala, se não tem É verdade, né? não tem dinheiro envolvido, nem fala. Tem que o nome. entrar o Pix, né? Grandes marcas aí, mandem o Pix aí. Põe Só manda o Pix, foda-se. Só manda o Pix aí. Cenzão já estamos conversando, né? Conversa já tá na mesa daí. Mas Fala ao enfim. vivo o preço, cara. Que isso. Não, mas a partir disso a gente já conversa. A partir, não tô dizendo que é negociável, né? Mas enfim. Hoje teve Champions e aqui botei na tela os resultados da Champions. De ontem e hoje. Ontem teve Chelsea e Dortmund, inclusive passaram a mão no Dortmund, né, Léo? Inclusive tu falou uma frase muito, vamos dizer, realística no nosso grupo lá. Como é que foi a frase? Não sei se tu Nem lembra. eu me lembro. Não lembra? Mas foi Não, legalizaram a ele não lembra. sacanagem. Ah, legalizar a sacanagem. Legalizaram a sacanagem.
É que lá não tem o mínimo cabimento. Pra quem não tá entendendo nada, o Chelsea chutou um pênalti e o juiz mandou voltar e o Chelsea teve a chance de chutar de novo. E eles tinham perdido o pênalti. Tinha chutado na trave o Harvard. E daí, enfim, ele chutou de novo e fez o gol, né? Então Cara, legalizaram pra essa mim essa camada. história de invasão na penalidade é bobagem. Primeiro, que normalmente não é um time só que invade. Pois É é. os dois. Tipo, E ontem o galera do Chelsea invadiu bonito também. sim, e Teve o do mais Chelsea jogador do invadiu antes ainda. Chelsea. E teve mais jogador do Chelsea. Não, é Sim, bobagem mesmo, de fato. Tá louco isso não aí? tem o mínimo sentido aquilo ali. Tá louco. Meteram muita, enfim, meteram muita mão no Dortmund, mas o Dortmund também não jogou nada no jogo, né? É Podia verdade. ter, podia ter se esforçado um pouquinho mais no jogo. Não merecia, tipo, no máximo, tinha que ter ficado 1-0 e ido pra prorrogação, né? É que a Pela... coisa do Dort, é o do Borussia, eu como acompanho esse time desgraçado, o bagulho do Borussia é saber quando é que vai cair da Champions. Tem que cair nas oitavas ou quartas, né? É ali que vai cair. É, Aí, 2013 foi uma exceção. aí o que pode dar certo na temporada é a Bundesliga ou a Copa da Alemanha. Copa da Alemanha. A Bundesliga, o Borussia é com o Bayern líder, com a mesma Sim. pontuação. Então pode ser, Essa semana eu pode vi. ser. Essa semana eu vi o time do. Por um acaso, né? Eu vi os melhores momentos Dortmund e Bayern, final de 2012, 13 da Champions. E imagina, tipo um clássico alemão assim na final da Champions, a proporção que é isso, né? E, tipo, o Mas time do Dortmund era muito bom na época, né? sim, apesar da maior rivalidade do Borussia ser com o Schalke, né? Tipo, falam que é muito mais acima do que é com o Bayern, por exemplo. Sim. Não, mas eu digo os dois melhores times da Alemanha, o Dortmund e o Bayern. Sim, Isso que eu é quero como se dizer. fosse o Palmeiras e o Flamengo, sei lá. É, É, tipo, eles são exatamente. fortes, são grandes, mas, por exemplo, a rivalidade do Palmeiras é com o Corinthians e a do Flamengo é com o Vasco. Agora é um pouco o Fluminense, mas, Uhum. tipo, isso é um tipo de rivalidade diferente, né? Mais pela qualidade do time do que por algum outro motivo, né? Mais tradicional, assim. Sim. E, enfim, teve Benfica e Clube Brugge também, que ninguém de nós acompanhou e também ninguém de nós liga. Então não vamos comentar. E hoje teve Bayern e PSG, que foi um jogo. Olha, o Messi e o Mbappé, o que esperava deles e não fizeram nada. Que jogo triste de se assistir. O do Tottenham e do Milan tava muito melhor. Eu acompanhei os dois, né? O Tottenham e o Milan ficou 0-0, mas foi muito melhor do que o do Bayern. Incrível que pareça. Mesmo tendo Sim. gols, né? E o outro não. O do Tottenham e o Milan, tipo, dos dois lados tiveram chance. No final, o Harry Kane deu uma cabeçada e o goleiro do Milan pegou no cantinho, assim. Não foi tão no canto, mas foi uma bola difícil de pegar, porque foi na caída, né? Uhum. E daí logo depois, tipo, no contra-ataque dessa bola, desse lance do Harry Kane, que o goleiro pegou, o Milan foi pro contra-ataque e chutou na trave a bola. Foi, tipo, em menos de um minuto, o Tottenham teve a chance de fazer o gol e ir pros pênaltis, e o Tottenham tava com a menos ainda. O Tottenham tava com a menos nesse momento. E logo em seguida, o Milan teve a chance de matar o jogo, né? Ninguém matou, mas, enfim, o Milan conseguiu, manteve o 0-0 e passou, né? Não sei se vocês acompanharam desse jogo de Eu hoje. não vi nenhum dos jogos porque eu tava fora. Sim, não sei se tu acompanhou, Daniel. Eu acompanhei um pouco, não por imagem a maioria deles, na verdade. Aham. Mas hoje à tarde eu tava acompanhando o Milan e o PSG também. E o Uhum. que deu pra perceber foi que o Tottenham, tipo, torcida em cima e tal, mas o Tottenham não tem muita opção, tipo. Inclusive o Milan ameaçou bastante, sim, e o Richarlison tá numa fase ruim, né? E o Uhum. Kane é o melhor jogador de um time que não ganha título nenhum, né? Sim. O Richarlison, ele tava jogando bem o jogo. Ah, Era eu um acho que dos, ele tá era... jogando bem até na Copa, né? Depois. Sim, ele é bem, ele, vamos dizer, ele é... Ele tem aquele estilo brasileiro mais raçudo, né? É. Do jogo. O que é muito apreciado, pelo que eu vejo pelos europeus, né? A raça dos brasileiros. E, tipo, o nosso futebol é um pouquinho diferente, né? A gente dribla mais, coisa arada. E eles gostam também da nossa criatividade de drible. Aí, da liga, né? Resumindo a história. Sim. Mas o Richarlison, falando do Tottenham, ele se encaixou bem nesse time.
Ele caiu que nem uma luva pro Olha, time. o que eu vou dizer, né? Ó, já teve gente melhor. Tipo, o Não, mas Lucas Moura mesmo. eu digo, se encaixou bem no time. Isso que eu quero dizer. Assim, E mas mesmo tendo o Harry Kane, né? Os dois jogam bem junto. Isso que eu sim, quero sim, dizer. mas o que eu quero dizer é o seguinte, que o Tottenham é um time que não ganha título há muitos anos. E ele passa a temporada, troca jogador e continua não ganhando. Hum. É isso de fato, né? E o que é o E que não- tá acontecendo com o Richarlison também, né? Chegou aí, O mas não Richarlison mudou. estava no Everton, né? Antes. É, Como? tava O no Everton. Richarlison tava no Everton. Sim. Daí ele foi pro coisa agora. Mas enfim, vamos. Só pra dar uma. Já vou deixar o spoiler na próxima troca de tela já. Mas fazer um merchan do Instagram. Primeiro, siga o nosso Instagram. Tá com bastante negócio legal. Fazendo enquete, inclusive. Deixa eu, inclusive, ver o resultado da enquete aqui. Eu acho que é interessante falar que a gente fez uma enquete de quanto ia ficar o jogo do Bayern. E a gente dá nossos palpites, só que. A gente dá nossos palpites e pra ver se os nossos estão de acordo com a realidade de quem nos acompanha, né? Ou se a gente é muito fora da curva, né? Pô, depende pra que lado da curva que nós estamos fora, né? É, se é pro lado bom ainda, aí tá ótimo, né? Enfim, deixa eu abrir aqui a enquete. Aqui. Ficou. A maioria disse 60% o Bayern ia ganhar, 40% PSG. A maioria ainda acertou. Cara, tem uma galera ainda que gosta ou do menino Ney, ou do Messi, ou do Mbappé, eu acho que duvido, mas. O cara tá torcendo pro PSG ganhar fora de casa contra o Bayern de Munique. Meu amigo, o PSG tem que se transformar. Uhum. Tipo, só vai ganhar esse jogo fora de casa e virar a oitava se for para ele ser campeão logo dessa bagaça. Porque o PSG é um time, um sanguezinho de barata, meu brother. Dá um susto nele e já cai. É, isso de fato, né? Mas o. Mas enfim, vou seguir o meu raciocínio do Instagram ali. Eu esqueci o que eu ia falar também. Fazer um merchan incrível. Sim, não, mas o Merchan eu me lembrei, mas eu ia fazer um comentário ali do. Sei lá, acho que do Richardson. Mas enfim, siga o nosso Instagram, a gente tá com os negocinhos legal. Que nem esse post aqui desse jogo que teve hoje, né? Do Bayern, do PSG. Notícia que o D'Alessandro vai ser coordenador de futebol do Cruzeiro. Os nossos cortes, né? Inclusive, tem um negócio legal aqui que eu tava observando. Vai bugar tudo a tela, imagino eu agora, mas enfim, vale a pena mostrar isso daqui. Toda, toda a exibição aqui do negócio. Ah, não, isso aqui não é. Isso aqui é de outra coisa. Isso aqui é o Instagram certo. Por isso que não vai. O Instagram do É que eu achei Pedro. que esse aqui era o do. Tava logado Ele no tá do fazendo o Bater. merchan dele mesmo. Esse aqui era Sigam meu. o Pedro Uai. É assim. Pedro underline. Mas enfim, eu achei que tava com coisa logado, mas tem um time de Várzea que tá nos seguindo, nos acompanhando no Instagram. Tava conversando com eles essa semana passada, se não me engano. Eles são da onde? O Absoluto FC, se não me falha a memória. Eles são do Nordeste, se eu não me engano, Pernambuco. Se eu não Ah, me legal, engano. legal. Bah. Eu posso confirmar aqui. Mas eles nos acompanham ali. Tava conversando com eles. Acompanha o Instagram deles também. É legal, eles postam eles postam os melhores momentos dos jogos deles. Inclusive, vou falar com eles se a gente pode mostrar isso. Pode ser interessante. Se eles têm algum lance, eles postam alguns lances, foto dos eventos que eles vão. É bem legal o negócio deles lá. Eu dei uma olhada, sigam lá que é legal. Mas enfim. Abrindo o joguinho de hoje, que hoje vai ter um joguinho. E o joguinho será clássicos Azar. do futebol brasileiro. Começou a pancadaria. Clássicos do futebol brasileiro. E eu separei esses clássicos aí que tava, segundo a ESPN, esses são os maiores clássicos brasileiros. Eu peguei segundo eles, né? Não peguei segundo a FIFA, nem outra opinião. Peguei de uma fonte só, né? Que Só no senão, Brasil, daí... né? É, só do Brasil. Programa que vem podemos fazer do mundo, talvez. Se vocês acharem legal também isso aqui, né? Se achar legal, podemos fazer.
Mas enfim, acho que podemos começar a discussão. Nós temos todos esses times aqui. Eu já deixei em ordem dos clássicos, né? Tipo, grudadinho um no outro, né? Daí, enfim. Qual vocês querem começar falando? São 4 prateleiras, é isso? Não, tipo, tem 1, 2, 3, 4. Tem 4 prateleiras, mas dá pra pôr um aqui embaixo. Daí a gente separa os 5. A gente separa os 5 melhor desses aqui. No caso. Pra pôr Sim. mais de um numa prateleira, entendeu? Ou não? Dá pra fazer Sim, também. acho que sim, acho que sim. Dá pra fazer também. Acho que até dava pra ter 3 prateleiras, tipo, bota uma galera na terceira, uns dá pra melhorzinhos fazer, na segunda e acabou. Sim, dá pra fazer também. Mas enfim, qual destes merece ficar em último? Começar pelo último. Meu voto seria pra Bahia e Vitória. É difícil. Quem são os melhores, né? É que dos melhores tem que ser os piores dos melhores, né? É. Entendeu? Sim, eu entendi a lógica. Cara, eu iria de Fortaleza ali, acho que o nome do clássico é Clássico Rei, alguma coisa assim. É. Fortaleza Clássico e Ceará. Eu acho que eu iria de Fortaleza e Ceará também, porque o Bavi é muito forte há muito tempo. É que, por exemplo, o Fortaleza e o Ceará, hoje em dia, eles estão na Série A, né? Mas antigamente era mais Bahia e Vitória que vivia na Série A. Uhum. Hoje o Vitória, se bobear, tá na Série C. E o Bahia é tão psicopata pra ferrar o Vitória que eles perderam pra um time no Campeonato Baiano pra eliminar o Vitória da Copa do Brasil do ano que vem. Pô, Que desgraça, não sabia dessa. os caras não querem nem que o Vitória chegue nem na primeira fase pra ganhar uma graninha. Então. Os caras tão Tomaram bravos, 4, botaram o time reserva e tomaram 4. Eu tava com Fortaleza e Ceará na cabeça, mas vocês me convenceram, Bahia e Vitória. É melhor. Então, podemos botar aqui, Fortaleza e Ceará. É. Fortaleza e Ceará. Enfim, e qual seria o próximo, daí? Pra mim, esses dois de baixo aqui. Um dos dois, né? Mas aí vai ficar sendo Bahia e Vitória agora. Tu também acha, Léo? Vai Bahia e Vitória dele. Acho que dá pra Bahia pôr e esses Vitória. dois na próxima prateleira. Esse aqui. Esse aqui. Isto. Agora tem que ter 2 na próxima e um na última. Tá. Vai ser, então vai ficar o seguinte, a primeira prateleira única pro melhor e a botar, segunda pros outros dois. Dá pra No pôr... final das contas, o Fla-Flu já vai ser o primeiro a entrar aí. Né? Eu também acho, Flamengo Flu já aqui. Não, Também acho. Assim, a rivalidade do Flamengo e Fluminense ela é meio que só no campo, tipo, não é muito na torcida. Uhum. Exatamente. No Rio não tem muito. No campo, É que a rivalidade do Flamengo com torcida é contra o Vasco. Deu até morto agora no último clássico, deu morte. Pior que eu vi isso daí, né? Inclusive, uma tristeza ter acontecido, né? Rivalidade é bom e tudo mais, mas não pra tudo isso, né? Mas por exemplo, de nome, Fla-Flu é mais famoso. Tipo, Fla-Flu é conhecido no mundo inteiro, né? É tanto que a gente tava inclusive falando... aqui no Sul. Eu tô falando mais famoso do que Flamengo e Vasco, tá? Sim. Mas se tu for olhar, o nome Fla-Flu é mais famoso que o nome Grenal. Tu vai no restante do país, qualquer pessoa leiga, mesmo que seja torcedora para qualquer time, ela não vai saber o que é um Grenal, mas ela sabe que é um Fla-Flu. Será? Ela vai falar o joguinho lá. Não, cara, não necessariamente. Mesmo que elas falem que é o joguinho, o nome do joguinho, o fato do joguinho ser chamado dessa forma, remete aos dois times, Fla-Flu. Tá, mas não é. E tu sabe que o Pebolim não é um jogo tão comum assim, tá? Não é todo mundo que já jogou Pebolim na vida. Não é algo tão comum. O que eu estou dizendo é que, por exemplo, o Flamengo tem no hino a expressão Fla-Flu. Essa eu não sabia. Então, tipo, pega 40 milhões de flamenguistas que sabem o que é Fla-Flu. Por quê? Porque no hino tem. Por exemplo, antigamente o Flamengo não rivalizava com o Fluminense. Mas eu sabia o hino do Flamengo. Então eu já sabia que tinha esse negócio de Fla-Flu, hein? Uhum.
Mas eu acho. Agora pensando no Pebolim, eu acho que era, se eu não me engano, Léo, o Fla-Flu, muitas vezes o tipo o Pebolim ele vem desenhado Flamengo e Fluminense, se eu não me engano. Por isso que a gente chama de Fla-Flu. Eu acho. Porque Desenhado Pode como, ser, como assim? alguns dos Pebolins que eu já joguei, eu me lembro de ser Flamengo e Fluminense, os dois times. A camisa desenhada, né? Pode ser por isso, né? Eu nunca joguei um assim, né? Não, os que eu joguei na vida, a maioria deles eram assim, né? Eu tô dizendo que eu me lembro, né? E Mas pensar que eu já pode tive não uma ser, né? mesa daquela alugada em casa. É? Tu já teve isso em casa? Já Bah, tive, já jogava o tempo todo. altas diversões tinha, então. Sim, né? É legal, é bem divertido. Só Eu sempre que, que. só que vale mais a pena tu comprar uma se tu tem uma casa grande, né? Tu tem dinheiro pra isso. Compra e deixa lá. Esse negócio de alugar não dá muito certo, não. Uhum. É Eu caro sempre alugar. quis ter uma mesa de sinuca. Sempre queria ter. Sim, isso aí também, né? É do mesmo ramo. Ping-pong. Sim. Ping-pong é bem viável, inclusive. Ter uma mesa de ping-pong. É só ter uma mesa e tu comprar a saquete, coisa arada, né? Mas enfim. O assunto que eu entrei, né? Nós falando de clássico, eu comecei a falar de ping-pong. Quer botar dois na de baixo e um na de cima, então, né? Isso. Sim. Bom, agora é a discussão, né? Palmeiras e Corinthians e Grenal, né? Eu posso embasar meu argumento falando que quanto que eu preparava, a maioria das listas que eu vi na ESPN, na FIFA, aquele jornal espanhol, se não me engano, La Marca, todos eles botavam o É só Grenal na marca frente. mesmo. O nome do jornal É, é só pode ser. marca. Só É marca. marca? É, eu me lembro só do vulto do nome. Mas todos, enfim, o ponto é que todos botavam o Grenal como primeiro, né? Então, e pelo que eu vivo também, pelo que eu vi na vida, o meu voto é pro Grenal. Eu também sou suspeito a falar, né? Nós dois somos suspeitos a falar, na verdade. É, vocês estão com esse Mas probleminha, né? Porque, eu não porque vejo vocês. ódio tão grande entre Palmeiras e o Corinthians quanto tem entre Inter e Grêmio, por exemplo. Olha, depende do que você quer definir com a palavra ódio. Ódio, odiar, querer que Não, você morra. não, porque assim, ó, se tu vai olhar, cara, eu tenho quase certeza que episódios de violência acontecem mais em Corinthians e Palmeiras do que em Grenais. Não digo em torcida. Eu me expressei mal, né? Mas enfim, tipo, Não, de também, querer ver o eu outro também não ruim, tô, o outro ruim, eu o também outro não mal. tô fazendo a apologia à violência aqui, tá? Né? Não entendo dessa forma. Só estou dizendo, por exemplo, acho que palmeirense e corintiano brigam de verdade na porrada, nas coisas, mais do que os gremistas colorados. Né? Agora, e também tem um outro argumento a favor de Palmeiras e Corinthians. Eles representam muito mais gente. Por exemplo, o que é a torcida do Grêmio e do Inter? Cada um tem o quê? Uns 6 milhões de torcedor no Brasil? Um pouquinho mais, mas tudo bem. Um pouquinho mais? Pô, mano, o Rio Grande do Sul é o maior reduto de gremistas colorado do Rio Grande do Sul. Tem o quê? 8 milhões de habitantes por aí? Não, o Rio Grande Tem do Sul tem 11. uns 11, 12. Ah, não, daí chega nos números que vocês estão falando mesmo. De toda forma, meus amigos, vocês vão ganhar, né? Eu só tô aqui para encher a paciência. Mas assim, na minha opinião, cara, mas Outro argumento, teve um momento da história que o Corinthians foi mais rival do São Paulo do que do Palmeiras. Eu acho que se acontecer aqui, primeiro porque não tem outro rival, né? mas aqui também. Mas aqui é que sempre é assim, ó, eu contra o Pedro. Não é eu contra o Pedro e o Daniel, que é do São Paulo. Eu contra o Conrado, que é do Santos. Eu e o Pedro, querendo... Assim, no final das contas, a geografia ajudou o Grêmio na aula. Por quê? Porque vocês estão num lugar, tem duas opções, tu escolhe uma, tu escolhe outra. Eu tava analisando, hoje, enquanto que eu preparava, eu acabei lendo uma matéria, né? Daí eles estavam falando dos clássicos ao redor do mundo e do Brasil, né? Daí os caras estavam falando que a nossa primeira liga nacional de futebol começou em 1973, né? Antes disso era só tipo regional, gauchão e coisa arada, né? Não sei se já era gauchão o nome que tinha na época. Mas enfim, eram ligas regionais, né? E daí os times tinham as federações regionais tinham que se virar para fazer o entretenimento e criar rivalidade, né?
E daí, por isso que nós temos muito... E tipo, a gente mantém os estaduais, né? E daí a gente manteve as rivalidades estaduais, né? E como o nosso país é muito Não, grande, isso é necessário também. Ter essas rivalidades do, sim, sim, tipo, do estado, né? e esse tipo de rivalidade traz dinheiro pro futebol, cara. Ah, com certeza. É tipo, se não existisse o Grenal, pô, a torcida do Grêmio e do Inter teria a do Grêmio e do Inter. Dá pra dizer assim, né? Digamos que eles existissem, mas não tivesse essa rivalidade. Ela ia colocar menos dinheiro, tanto em tudo, tipo, presença nos estádios, compra de material, essas coisas. Uhum. Sim, meu, como é que a Arena ia lotar sem o Inter pra jogar lá? Pô, aí ela só Não, lotaria, por exemplo, numa final de campeonato, não lotaria é. num jogo normal, assim. Uhum. Exatamente. Tem uma Mas é. matéria no Globo.com, eles usaram aquele chat GPT, né? Uhum. Ou será que eu devo dizer chat GPT? Olha, tanto faz. Tanto faz, mas ele elencou, né? Eu tô colocando isso aqui só para confrontar a ESPN. Eu li essa matéria hoje também. Pois é, ele colocou Flamengo e Vasco como o maior clássico do Brasil. Uhum. Esse foi um dos poucos que se opôs ao pensamento da hegemonia que a maioria diz que é o E ele Grenal, né? colocou o Grenal muito atrás, né, velho? Eu queria ler o que Eu não sei em qual ele deixou o Grenal. Qual que ele botou o Grenal? Ele colocou em quarto, ele colocou Quarto? em segundo Corinthians e Palmeiras, de terceiro Santos e São Paulo. Ah, pelo Da amor de onde? Deus. Não, os outros é discutível. O Vasco e Flamengo e Vasco, Corinthians e Palmeiras é discutível com o Grenal. Mas Santos e São Paulo, tá louco. Não Só que assim, existe. mas eu vou te falar uma coisa pra vocês, que vocês sabem que é verdade, porque volta e meia vocês falam que os outros fazem isso, tá? Mas, por exemplo, o Rio Grande do Sul é uma bolha. A torcida do Grêmio e do Inter, ela muitas vezes ela só vê os dois aqui. Eles não entendem como funciona o futebol carioca, o futebol paulista. O mineiro eles entendem mais ou menos, porque é meio parecido com aqui, tipo, duas opções. Só que ao contrário do Rio Grande do Sul, Minas Gerais é igual ao Paraná, tipo, tem muita torcida de Corinthians, Flamengo, essas coisas. Uhum. A gente olha mais pro sul, né? Assim como. Assim Porque que o vamos povo dizer. gaúcho é muito regional, é muito bairrista. Exatamente, o povo gaúcho ele é bairrista com vontade mesmo. Se tu for ver, tem um mapa, eu não lembro onde é que eu vi isso. Mas tem um mapa que mostra o país e os pontos do país onde tem mais torcida de time de fora. E o Rio Grande do Sul é o único que, tipo, tem quase nada, quase nada. Uhum. O resto do Brasil, tipo, cheio. Não, Sim. aqui no Rio Grande do Sul, cara, a criança sai do hospital já com o time escolhido. Pergunta pra uma criança qual é o contrário de vermelho ou azul. Exatamente, ela Isso vai. não existe Pergunta na isso, ciência. pergunta isso no Nordeste e pergunta isso no Brasil, né? Só Não que, existe só que aí na que tá, ciência. gurizada. Isso é a prova de que algo é maior do que o outro? Eu acho Sim. que não. Por exemplo, tu pega. Prova que tem rivalidade. Não, eu sei, só que o problema é assim, ó. Não basta ter uma rivalidade, ela tem que ser grande. Por quê? Por exemplo, mas é claro que a do Grêmio e do Inter é grande. Mas, por exemplo, se eu pegasse um município pequeno, onde todo mundo torcesse para dois times, tipo um município aqui da nossa região de 5 mil habitantes, 2.500 torcedores para cada lado. É o município mais polarizado do mundo, mas o clássico deles não ia ser o maior, porque tipo, não representa nada. Mas aí você tá falando de um estado inteiro, né? Não, sim, mas esse estado inteiro, por exemplo, Palmeiras e Corinthians dá muito mais torcida que eles. Mas daí já é um patamar gigante. Sim, porque são torcidas nacionais. Não, eu tô falando que já é num patamar que não importa se tem 20 milhões a mais Eu ou 20 milhões a menos. eu tô dizendo assim que o Grêmio e o Inter são grandes. Não tô dizendo que não importa. Eu acho que até que importa. Eu acho, por exemplo, que Palmeiras e Corinthians poderiam ser maior. E até o Flamengo e Vasco, porque o Vasco eu acho que é. Deixa eu dar uma olhada no ranking de torcida. O Vasco tem bastante torcida, cara. Deixa eu aproveitar e eu abri aqui o coisa da ESPN, dos números deles. Eles põem Grêmio e Inter primeiro, Palmeiras e Corinthians segundo, Flamengo e Fluminense terceiro, Flamengo e Vasco quarto, botou o Flamengo no terceiro e no quarto, né? Quinto, Atlético e Cruzeiro, sexto, São Paulo e Palmeiras, sétimo, Bahia e Vitória. E Atlético Paranaense e Curitiba? É nono.
Mas assim, o que eu tava falando sobre o tamanho da torcida, né, da relevância. O Vasco, por mais que ele seja um time com uma torcida bem menor, ele ainda tem mais torcida que Grêmio. Não que os dois juntos, né? Mas do que o Grêmio, por exemplo, que é logo depois dele, e o Inter um pouco abaixo. Mas eu acho assim que no quesito, esse quesito que a gente estava falando ali de rivalidade, de divisão de fato, só tem aqui no Rio Grande do Sul. E eu acho que não vai se repetir em outro lugar. Até porque tradição é uma coisa que demora muito para construir, então, mesmo que se repita em outro lugar, nós não vamos discutir isso nunca na nossa vida. Demora muito pra construir e muito pra destruir. Talvez Também. outro lugar que seja assim, meu. Nacional e Penharol. Esse tá entre os maiores clássicos do mundo que eu li hoje numa matéria. É igual o Rangers e Celtics também, que é uns países pequenos, mas tem uma rivalidade. Se eu não me engano, Nacional em Penharol, no site que eu li, tava em 4º lugar do mundo. Pra ter noção. Pois é. E o River e Boca o futebol uruguai é irrelevante, tipo, não adianta. Uhum. É irrelevante como campeonato nacional, tá? Porque como seleção, o Uruguai é forte. Sim, e River e Boca em segundo, em terceiro era Rangers e Celtics, né? O Penharol e Coisa estavam em que posição? Quarto. E o primeiro era o Clássico? Era. Barça e Real. Barça e Real, né? Coisa que, na minha opinião, o clássico Barça e Real, na minha opinião, ele é um clássico, tipo, meio que comprado. Tipo, é um time que tem propaganda no mundo inteiro. Então tem uma galera que também que acha que ele é maior porque, né? Barcelona tem torcedor na China, em tudo quanto é lugar. Uhum. Eu não acho que é o maior clássico do mundo. Mas por exemplo, eu colocaria em segundo, mas eu entendo estar em primeiro porque não é só pelo espetáculo. Eles têm aquela questão da Catalunha, a separação, separatismo, né? De Madrid ser a capital da Espanha, né? Do opressor e o Barcelona ser a realeza, né? O Real é toda uma questão time política, né? Por trás ainda deles. É verdade. Catalunha fala catalão, não só espanhol. Uma vez eles tinham uma seleção da Catalunha, né? Sim. Tomou um sacode do Brasil uma vez. Eles têm toda essa questão. O Rangers e Celtics também, eles têm uma questão que é Mas religiosa, coloca logo né? o Palmeiras e o Corinthians aí nessa prateleira de baixo. Vamos pôr. O Celtic e o Rangers, eles têm a questão religiosa, né? Que eles têm a rivalidade. Sim. Que um é protestante e o outro é católico, né? Isso aí é uma doideira. Poucos sabem disso. Mas enfim, ficou assim nessa classificação. Eu ia botar pro meio, mas não tô com... tá travado. Por isso. Pois é, né, cara? Mas assim, ó, se tu vai olhar bem... sabe aquele mano a mano que a galera faz antes do jogo? Que daí o cara coloca um jogador, tipo, porque tem que ser no 4-4-2, daí coloca um jogador lá que às vezes não é titular do time, porque o time sempre joga em outra coisa. Uhum. Aí, tipo, é igual o Fla-Flu aí, tipo, o clássico maior do Rio de Janeiro entre Flamengo é o Vasco, na verdade não é o Fla-Flu. Na verdade sim. Mas digamos que fosse Flamengo e Vasco. Pra mim ficaria na mesma posição. Eu já acho que o Grenal tá... O Grenal é um clássico estadual, tá? Não acho que o Grenal é um clássico nacional. Nós podíamos fazer também uma hora um joguinho clássicos nacionais, né? Daí tipo Inter e Corinthians. Clássicos, né? No caso, nacionais. Interestaduais, que falam, né? Tipo, de times de estados diferentes. É isso. É isso aí, né? Isso daria legal, meu. Isso é legal também. Tem uns quantos, diga-se de passagem. Dá pra fazer muito joguinho desse. Eu já vi a lista desse. E das poucas que eu vi, primeiro tava Inter e Corinthians. Apesar de atualmente eu acho que é Palmeiras e Flamengo. Mas Inter e Corinthians sempre é o primeiro ali. Mas eu acho que esse tipo de clássico, ele normalmente tem a ver com a época, tipo. Na minha opinião, antes de 2005 não era Inter e Corinthians. Já teve decisões entre Inter e Corinthians antes disso, hein? Mas, por exemplo, o Flamengo e Atlético Mineiro vem desde a década de 80, que é uma encrenca porque... Inter e Corinthians vem desde 70. Que menino convincente! Toma, Flamengo e Grêmio também. Flamengo e Grêmio, já foi final de Campeonato Brasileiro na década de 80.
Já teve o Grêmio goleando o Flamengo em casa, o Flamengo arrebentando com o Grêmio. Mas isso é rivalidade? Eu acho É que é. discutível. Ah, Flamengo e Grêmio eu não acho tão. Além da Nunca ouvi história do falar isso. Ronaldinho, né? Que deixou os gremistas furiosíssimos. É, isso aí é uma história que até Eu acho que hoje o Flamengo tem rivaliza mais mágoas. com o Atlético. Mineira? Sim. Ah, O Flamengo e Atlético Mineiro pode ser. sempre foi uma rivalidade bem famosa. E com o Corinthians um pouco também, porque por causa de ser as duas maiores torcidas, daí. E dependendo do instituto de pesquisa ou o corintiano que estiver fazendo, ele fala que o Corinthians tem mais torcida. O Grêmio, eu acho que realiza o clássico só com o Cruzeiro, né? Não lembro com outro. Cruzeiro. É, Grêmio e Cruzeiro. por causa das Copas do Brasil. É, o Grêmio não tem muita rivalidade fora, eu acho. Também O Inter- não vejo muito assim. É, Grêmio e Cruzeiro que me vem na cabeça, assim. Talvez Grêmio e... Putz, me fugiu o nome. Grêmio e Criciúma. Criciúma. Grande clássico, né? Grêmio e Criciúma. Pela Copa do Brasil perdida do Grêmio. Era o Filipão, técnico do Criciúma, se não me engano, na época. Pra tu ver como não dá voltas, né? Mas existem alguns jogos legais, assim, de uma rivalidade forte, né? Tem. Mas no Com final certeza. das contas, os times do Sudeste, eles vão estar incluídos na maioria desses clássicos, tipo, tu vai ver. Vai ser sempre um do Sul, um do Nordeste contra um do Sudeste. Uhum. Tu vai ver bem assim. É, Por tem uma exemplo- Agora. Bom, fala tu primeiro. Vai tu primeiro, depois eu Não, o sigo que eu o meu tava, raciocínio. o que eu tava querendo dizer, por exemplo, dois times da região Sul, rivais? Não tem. Tipo, dois times da região, da região Nordeste talvez tenha, né? Porque tem que ver aquela Copa do Nordeste lá, tipo, né, um Bahia e Fortaleza, um Sport Recife, alguma coisa e tal. Um Náutico. Ô, Náutico e Grêmio não ficou meio marcado? É isso, dois times do mesmo Não, tamanho. No mesmo tamanho. Maldade. Mesmo tamanho. A Maldade. batalha dos aflitos. Eu acho que tem uma rivalidade entre Inter e Globo do Rio Grande do Norte. Vai ser pegado, hein? Bem lembrado esse daí. Esse Inter tá atrás. Histórico. Não, agora que tu falou Copa do Nordeste, podia ter uma Copa do Sul, né? Não, Pô, pelo amor de Deus, que isso, cara. Copa É, do Sul, o velho. problema é o calendário, né? Mas, tipo, tem Copa do Nordeste, que é a famosa Lampions League, né? E É que sabe o que é? É que no Nordeste os times são tudo do mesmo tamanho lá, quase. Ai, No Sul Lampions aqui, o League. Rio Grande do Sul é Inter e Grêmio os maiores do Sul disparado. sim, Depois sim. tem o Atlético Paranaense que vem já bem abaixo. E esse tipo de campeonato, na verdade, é um incentivo Então, para esses abaixo. times terem calendário para ter Abaixo. campeonato disputando e ter dinheiro entrando, cara. Então, tipo assim, tem a Copa Verde também, né? Que é na região norte. E os times do Sudeste participam. Do Sudeste, do Centro-Oeste também participam da Copa Verde. Sim. Uhum. É, foi tentada aquela primeira liga, né? Que era. A primeira Nem liga sei o que era aquilo. pífia, né, velho? Pelo amor de Deus. Acho que foi 2 anos de disputa, né? E daí depois largaram de vez. Foi 2 anos, eu acho que o Flamengo ganhou uma, o Fluminense ganhou outra, uma coisa assim. É, esses tempos Não, eu vi o ainda. Londrina. O Londrina ganhou uma. A primeira foi o Londrina. Londrina. De A fato. lembro. segunda foi o Fluminense. Deixa eu ver Depois aqui. acabou daí. Foi Fluminense. Deixa eu confirmar isso daí. O Que Londrina ainda tem eu no tenho certeza. Google. Ainda tem no Google isso. Apareceu uma liga de Portugal aqui. Tu bora. Bota a primeira liga, já aparece Premier League. É. Primeira Liga Brasil. Brasil. 2017, Londrina campeão. É realmente. Pô, o Flamengo nem na final não chegou. Calma, não, vamos se achar. Primeira Liga. É, foi Fluminense 2016 e Londrina 17. Foi isso Que daí. loucura. Tem aquele negócio do... Não sei se vocês viram já essa discussão, mas que agora tá meio parada, mas uns meses atrás tava bem forte a discussão, até vários times da Série A assinaram, de criar um novo Brasileirão. Não sei se vocês viram. Ah, a gente pode falar um programa inteiro disso. É verdade. Isso se estenderia muito, né? Criar, tipo, novas ligas e coisa arada. É muito extenso o assunto. Ah, sim. Mas enfim. Acho que podemos encerrar o programa, né?
Acho que falamos de tudo, né? Todos Tudo os um pouco. assuntos. Tudo um pouco, é. Falamos de. Até de briga, falamos hoje no colégio, né? Quer ver? Como foi variável. Falamos de final mundial de clubes, Grenal. É, Grenal na final do Mundial. Meus amigos, se isso acontecer, E no nós vamos estádio do virar os Noia ainda, Simpsons né? logo. E no estádio do Noia. Né? Não, essa parte foi forçado demais. Mas foi uma discussão engrandecedora, né? Isso é engrandecedor. O caráter de quem assiste futebol. É que essa merda nunca vai acontecer, daí tem que ser no estádio do Noia pra ficar legal. É. Não, histórico seria. A coisa mais aleatória da história, né? Acontecer no estádio do Noia. Eu acho que eu posso sonhar com uma coisa menos utópica, né? Tipo, as gurias do Yucumã serem campeãs estaduais de futebol em cima do Inter aqui no estádio do TAC aqui. Tu não Olha. entendi uma palavra do que tu falou. Isso aí é mais possível, Daniel. Mais As contemporâneo. gurias normalmente elas chegam na semifinal, né? Mas daí a dupla Grenal vem e massacra. Aham. Então era só conseguir passar em cima de um dos dois da dupla e ir pra final e. Aliás, né? Torcer. Ir pra final, porque na verdade no outro campeonato foi o Grêmio numa chave e o Inter na outra. Sim. Aí os dois acabaram chegando na final. Não, é torcer e fé, né? Depois. Muita Fé que vai fé, dar certo. muita fé. Mas enfim, podemos encerrar o programa. Sigam as redes sociais do Léo, tá aparecendo aí embaixo. Siga as Valeu. redes sociais. Isso é o Instagram deles. Siga o Instagram do Léo, do Daniel, o meu. E siga as redes do Baita Jogo. O YouTube, o Instagram e o TikTok não tá ali ainda, mas pode seguir também, que tem bastante coisa legal lá. A gente posta uns memes, um negócio legal, vocês vão gostar. Enfim, até semana que vem e tchau.